Eu vou fazer aqui o papel do Paulo Leite. Quando você falou de diálogo muito melhor, a gente sabe que existem desafios grandes, como a RF ainda ser aprovado. A gente tem o trabalho para ser das privatizações, que é uma bandeira do governo também. Paulo, eu queria até que você desse essa canelada no meu lugar aí, porque eu queria saber se isso... Não, não é canelada. Se essa relação tá tão fofinha assim, desse jeito. Não, a relação não está fofinha. A gente sabe que há uma diferença ainda de interesses entre os deputados e o governo de Minas. A base de oposição é uma base que incomoda muito ainda o governo do Estado. Tudo isso é uma realidade. E a realidade que mais me incomoda, Fernando, é quando eu observo nessa relação governo-Assembleia, o fato do governo não ter convencido os deputados de uma coisa que é, para mim, óbvio de convencimento, que a única saída que nós temos hoje é o regime de recuperação fiscal. Porque não há nenhuma proposta, não há nenhuma solidez. O senador Rodrigo Pacheco fez lá no papel de pão um monte de anotações e passou para o presidente Lula. Puxou no peito, falou que vai resolver, que está na mão dele. Não, ali são ideias, não são propostas. Ideias todos nós temos, mas não são propostas. Então a pergunta é no sentido de que o que é que o governo de Minas pode fazer para nessa evolução da relação com uma Assembleia que ainda não é toda favorável a ele, e nem será, mas que não é favorável em sua maioria ao governo, fazer com que o ARRF ou qualquer outra proposta sólida possa passar, no sentido de consolidar isso que você acabou de falar. Pagamento de salário. Vamos falar uma frase portuguesa rasgada, né, Paulo? Tem como despolitizar temas tão crônicos. E sensibilizar a Assembleia, no sentido de que você mesmo acabou de falar, o governo que paga salário, o governo que paga 13º, o governo que paga fornecedor, mas se não tiver alguma proposta para pagamento da dívida do governo para com a União, vai parar de fazer isso. Qual é o caminho para isso? Eu falo com muita tranquilidade que a relação mudou com a Assembleia, porque nos primeiros 4 anos de governo, nós sequer tínhamos nossos projetos de lei pautados para que a Assembleia, com sua independência, possa dizer ao governo concordo ou não concordo. Então, quando a gente vê hoje uma Assembleia, né, que com o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu, tem todo um diálogo muito melhor com o governo, e a gente espera que nossas pautas sejam, pelo menos, pautadas. Para que a gente possa, assim, nós fizemos a nossa parte e a Assembleia, com sua independência, disse sim ou disse não. Então, assim, eu falo com muita tranquilidade que a relação é outra, sem prejuízo à independência dos poderes, que tem que ser preservada. E a oposição, obviamente, que ela é importante, né? Porque a gente precisa realmente construir as soluções ouvindo a todos. Então, eu vejo com muita naturalidade quando a gente fala que a relação com a Assembleia é muito melhor do que foi nos primeiros 4 anos. E despolitizar essas pautas é algo assim, porque a palavra é estigmatizada, né? Eu acho que o problema todo que a gente vive hoje não é nem a politização, é a polarização também, né? Porque a pauta ela é política. Mas a polarização, eu acho que ela cabe na questão filosófica. Eu não acredito que, por exemplo, falando assim, um lado pode não acreditar na privatização, o outro acredita na privatização, são linhas filosóficas. Mas a politização é muito em cima de coisas que todos nós sabemos que são fundamentais para que o Estado exista, que essa lei de recuperação fiscal ela não é questionável, você simplesmente abrir mão dela ou não, então você pode ter uma proposta melhor ou aceitar a que possui. Mas não dá para você discutir a não votação de alguma proposta, né? Hoje, inclusive, uma posição que o governador Romeu Zema tem é o seguinte: nós temos hoje de concreto, e são as diretrizes que o governo federal impõe ao governo. Quando a gente adere à RRF, nós estamos aderindo às condições que o governo federal impõe. E que o mesmo critica, às vezes. Fica meio esquisito, né? Porque o Haddad ele deu uma criticada como se aquilo fosse um absurdo. O credor, que é o governo federal, tem uma lei que impõe as condições para a gente aderir ou não. Aí vocês aceitaram. Nós aceitamos. Adequaram dentro da realidade. Exatamente. Fizeram a proposta. Rodrigo, Paulo, nós estamos hoje no regime de recuperação fiscal. Tem mais de 1 ano que nós estamos no regime de recuperação fiscal. Então, essas pessoas que dizem que aderir ao RRF vai ser uma total desgraça para Minas Gerais, eu não estou entendendo. Nós estamos vivendo hoje isso. Hoje os fornecedores estão recebendo, os professores, os policiais, os servidores públicos estão recebendo em dia. Nós recebemos o 13º em dia. O crédito consignado é repassado, as prefeituras recebem os repasses. As promoções dos servidores. Congelar o salário. As promoções estão acontecendo.
normalmente, férias prêmio sendo paga. Então, assim, hoje a gente vive um cenário que meia dúzia de liderança está falando que vai ser caótico. Mas tá caótico hoje? Não tá. Que vamos ter 2 reajustes salariais. Eu sou servidor público. Meu último reajuste antes do governador Romeu Zema foi em 2010. Eu fiquei 10 anos sem reajuste e nem tinha RRF. Está se propondo 2 reajustes. Eu fiquei 10 anos sem reajuste. Onde essas pessoas estavam quando ficou-se 10 anos sem reajustar o salário do servidor público? E eu posso falar porque eu estava lá. O Estado tem 16 anos que eu estou no Estado. Eu vou insistir, então, na pergunta central que eu fiz. Por que e o que falta para o governo consolidar, convencer os deputados, em sua maioria, para que aprovem ou que, pelo menos, coloquem em pauta para votação em plenário o regime de recuperação fiscal? É justamente que a gente diminua essa assimetria de narrativa, essa desinformação nas narrativas que falam que a RRF não é uma solução. Ela é, sim, uma solução. As políticas públicas estão todas em dia. Os recursos para saúde, educação e segurança estão em dia. O Estado está rodando. A viatura policial tem combustível. Os hospitais estão tendo ali a sua forma de atender, né, a sociedade. Os investimentos em infraestrutura, estrada, está tudo acontecendo, porque agora nessa gestão nós vamos fazer o trem, que agora está nos trilhos, avançar. É essa a orientação do governador Romeu Zema e é o que o vice-governador Matheus Simões está fazendo acontecer. Agora, a gente precisa que os deputados que escutam as suas bases possam ter acesso à informação sem ruído. Narrativas mais honestas de líderes aí, meia dúzia de líderes, que realmente não querem que o Estado dê certo. Politicamente faz sentido. É uma politicagem, né? Pronto, E os deputados, eu acredito muito que eles serão sensíveis, sim, e o diálogo, a discussão na Assembleia ocorrerá, e eu acredito muito que o bom senso vencerá, porque nós temos aqui um governador que já disse, vamos aderir à RRF pela lei, porque nós estamos na RRF por liminar. O ruim é isso. Periodicamente tem que ir lá e renovar a RRF. É uma insegurança. O STF, exatamente. Há uma falta, dificulta o planejamento e dá uma insegurança. O que a gente quer é ter a segurança de manter as coisas como estão hoje. E se alguma alternativa se concretizar, nós tivermos efetivamente uma alternativa, o governador já explicitou que não tem nenhum problema em sair da RRF e aderir a essa outra alternativa, desde que ela exista. Até porque existe uma questão a ser levantada, e depois eu vou fazer a segunda pergunta nessa sequência, existe uma questão a ser levantada que não se pode fazer um regime especial para um Estado no atual Pacto Federativo. Se você fizer um regime especial para Minas Gerais, você terá que fazê-lo por projeto de lei para que todos os estados sejam atendidos pelo mesmo regime estabelecido. Isso é uma coisa que não dá para você mudar, isso é um processo legal, constitucional. Mas o próprio governador acenou com a possibilidade de ir junto com o presidente do Senado, com o presidente Rodrigo Pacheco, ir junto ao governo federal com alguma proposta. Existe essa conversa? O governo tem essa conversa para que, mesmo que o regime de recuperação fiscal que aí está seja o que está prevalecendo, alguma proposta surgindo, o governo estará em conjunto, consonante a ela? Sim, o governador Romeu Zema é um homem de diálogo. Então, nós não vamos deixar de lado aquilo que nós temos hoje de realidade, que é o projeto de lei da RRF, para a gente poder manter com segurança tudo aquilo que tem hoje. Se o governo federal encontrar uma alternativa que, como você bem disse, passará a valer para todas as unidades da federação, e aí, assim, pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Outros estados em situação difícil também vão querer gozar do mesmo privilégio, da mesma prerrogativa, das mesmas condições que forem dadas a Minas Gerais. Mas esse é um assunto que o ministro Haddad vai ter que resolver com a sua equipe econômica, com o presidente da República e com o Senado.
Eu voto que com a vai ser um Câmara. teatro maravilhoso, onde eles irão mostrar que eles teriam total interesse em atender aquelas questões com uma ideia muito melhor, mas, porém, a gente sabe que é impossível. Então, a gente está perdendo tempo. O Brasil está cansado. Acho que o brasileiro que tem uma noção mínima, e aí não estou podendo colocar nem um lado nem o outro, não, porque isso existe de todos os lados. As pessoas elas estão se cansando porque vê claramente que existe aí um modus operandi ligado muito mais a uma politicagem do que a política. Como você disse, não vamos demonizar a palavra política, porque isso não é política, isso é politicagem. A gente está discutindo um tema. E aí, para a gente passar essa pauta da RF, porque isso não é uma bandeira do governo, é uma necessidade. Vocês não estão discutindo aí um propósito, uma linha partidária, ideológica. Não, é uma necessidade econômica onde Minas Gerais, assim como outros estados, estão precisando de fazer aí a sua parte para poder receber crédito da federação. Ponto.